Olá pessoal, tudo bem com você? Nós da VCR Filmagens estamos felizes em ter você mais uma vez aqui conosco em nosso canal. Olha, hoje vamos estar trazendo para você aqui uma reportagem que fizemos com o Dr. Fred Marinheiro. Ele que é psiquiatra, vai estar trazendo para a gente, tirando as dúvidas a respeito do que é toque, tá bom? Antes de nós irmos à reportagem, peço a você que vá no nosso canal, vai lá, ativa o sininho, faz a sua inscrição para que seja notificado dos nossos vídeos, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que é que o Dr. Fred nos esclareceu e como ele nos esclareceu a respeito do que é toque. E estou aqui para explicar um pouco, que é um tema muito corriqueiro, que acomete muitas pessoas, mas muita gente não sabe que tem o toque, muita gente não sabe o que é o toque. Às vezes as pessoas dizem que tem um toque, mas que não é o toque, é outra doença. Às vezes confunde muito com tique. O tique nervoso é diferente do toque. O toque significa transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? É uma doença que o paciente ele tem uma angústia muito grande em movimentos repetitivos, que isso pode ser também em pensamentos repetitivos. Por isso que é compulsão, e aquela compulsão é a vontade de você fazer uma coisa contra você, contra a sua vontade. Ou seja, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é aquele transtorno que o paciente comete várias ações repetitivas que causam um sofrimento a ele. Ele sabe que aquilo não é correto, mas ele tem a obsessão, ele tem a compulsão por fazer aquele ato, mesmo sabendo que aquilo não é certo, mas que isso traz um prejuízo muito grande ao paciente. Porque imagine você, uma pessoa, por exemplo, ter que abrir uma porta e fechar 10 vezes ou 20. Vai para a sala, depois volta, vê se a porta está aberta novamente, confere e fica ali 1, 2 horas fazendo essa compulsão, essa verificação se a porta está fechada ou não. Isso é um toque. A pessoa entrar para tomar banho, passar 2 horas ou mais esfregando um sabonete achando que está sujo, que quanto mais ele toma banho, quanto mais ele limpa, ele acha que está sujo. E às vezes acaba até a caixa d'água todinha da casa. Tem pessoas que têm toque, que a conta de água elevou, foi lá para cima, porque ele passa 2, 3 horas no banheiro tomando banho, porque ele acha que está sujo. Ele tem o medo da sujeira, ele quanto mais limpo ele está, que você vê, ele se acha que está sujo. Isso é outro toque. Eu tenho toque, pacientes que têm toque, que ficam contando aquelas pedrinhas do edifício. Ele vai andando na rua, ele para de repente e começa a contar aquelas pedrinhas ali, fica 2, 3 horas contando cada pedrinha daquela, até alguém chegar ou perturbar ele, e se acontecer dele ficar displicente, ele começa do zero, começa a contar tudo de novo. Então imagine vocês quanto constrangimento, quanto angústia para um paciente desse. Uma questão bem clara que eu gosto sempre de exemplificar, que vocês conhecem muito, é Roberto Carlos. Roberto Carlos é um paciente que tem toque há anos. As pessoas acham que Roberto Carlos anda de azul e branco, faz aquele show com azul e branco porque ele gosta ou porque ele gosta da cor azul e branca. Não. Se você pesquisar, você vai ver que Roberto Carlos tem um toque por cores. Ou seja, se for uma cor escura, uma cor marrom, por exemplo, uma cor preta, ele fica paralisado, ele fica constrangido, ele não se sente bem com aquela cor. Ele tem outro toque de entrar por uma porta e sair pela mesma porta. Roberto Carlos, ele entra por uma porta de um show. Se ele sai por outra porta, ele se sente constrangido. Então, todo artista sabe que Roberto Carlos tem esse toque. Ele faz tratamento a vida toda, ainda hoje, ele faz tratamento com psicólogo. Chico Anísio, que era outro muito conhecido, tinha um toque muito profundo também, fazia tratamento. Então, eu estou passando isso para vocês verem que é uma coisa comum e que todo mundo que tem o toque não precisa ficar constrangido, porque é uma coisa que tem tratamento, incomoda, mas tem tratamento. Olha, quando acontece o fato sutil, ele não é toque, é um tique.
Por exemplo, tem gente que tem um tique nervoso de, às vezes, ficar aqui batendo assim, e a pessoa diz, fulano tem um toque de bater. Isso não é toque, isso às vezes é um tique. Tem pacientes que às vezes está conversando com você, de repente ele faz isso aqui e continua conversando e faz esse movimento, às vezes até engraçado. As pessoas acham que isso é um toque, isso é um tique, que chama-se de tique nervoso. Então, eu não posso dizer que tem um toque simples ou um toque que seja leve, não. Todo toque ele incomoda o paciente, todo toque ele tem um constrangimento muito grande, ele precisa de tratamento. Então não existe toque simples ou toque leve. Ou a pessoa tem um toque ou ele não tem. Ele tem outro transtorno mais leve que não chega a ser o toque. Você tem que fazer a terapia. Então você tem que treinar muito em você não fazer aquele ato. Ou seja, o tratamento que o psicólogo faz é ele treinar você, toda sessão da terapia, ele lhe mostrando que aquilo lhe incomoda e que você pode deixar de fazer aquilo. Ou seja, a pessoa que abre a porta 10 vezes, que vai lá no cadeado e confere 20 vezes ou a noite toda, o psicólogo vai treinando, vai mostrando a ele cada sessão para que ele não faça isso. E nessa época de pandemia, está praticamente impossível do paciente sair para fazer um tratamento. Hoje, muita gente trancada dentro de casa, angustiado com essa pandemia, com essa doença, provoca mais ainda ansiedade. Quando o paciente fica ansioso, o toque aumenta cada vez mais. Então, se ele está ansioso dentro de casa, ele abria a porta e fechava ali 10 vezes, ele tomava 3, 4 banhos por dia, e isso começa a aumentar. Porque ele está num ambiente fechado, angustiado, está triste, está tenso com essa pandemia, está preocupado com a pandemia, então isso com certeza piora nesse momento que a gente está de pandemia. O tratamento medicamentoso só não resolve, ou seja, o remédio ele ajuda, mas o principal tratamento é a terapia, com psicólogo, que isso, a maioria das vezes, a pessoa não nasce com toque, a pessoa não tem o toque assim, eu já nasci com toque, eu tenho um toque desde pequeno. Não, ela adquire. Lógico que tem o fator hereditário, às vezes tem o fator genético. Pessoas que têm toque na família, geralmente tem uma porcentagem de pessoas que são acometidas. Mas você precisa de uma terapia, para que o psicólogo é quem vai treinando, é quem vai mostrando, conversando que aquilo ele pode deixar de fazer, que aquilo prejudica ele, que aquilo incomoda. Então, a psicoterapia é muito importante que o paciente faça. Ele sem a terapia, sem o psicólogo, ele não tem como resolver o problema dele de toque. E é uma doença a longo prazo, que prejudica muito o paciente, porque ele às vezes ele fica incapaz. Imagine você, a pessoa sair para o trabalho, pegar de 7 horas da noite e ele ficar em casa, pegar às vezes 7 da manhã, ele sai e antes dele sair ele ficar em casa andando para um lado para o outro, fechando, então ele se atrasa, ele chega atrasado no trabalho. Eu já tenho muitos pacientes que perderam o emprego porque não sabe explicar, às vezes o patrão não entende, às vezes ele está indo para o trabalho, chega no meio da rua, ele para, começa a contar os prédios, e ali ele passa 1, 2 horas. E além do ato, tem o pensamento também obsessivo, então não é só o ato, às vezes a pessoa pensa coisa que não quer, que entra na mente, a pessoa às vezes pensa uma coisa que está fazendo muito mal a ele, e não quer aquele pensamento, mas aquele pensamento vem, às vezes a pessoa diz, isso é coisa de espírito, é alguma coisa. Não é, é a doença que às vezes é assim, leva o paciente a pensar coisa que ele não quer, e aquele pensamento fica na cabeça dele, às vezes pensamentos ruins, às vezes pensamentos, não é pensamento de morte, mas são pensamentos às vezes que levam a certa compulsão, um pensamento às vezes de querer fazer uma coisa que ele não quer contra a vontade dele, às vezes um pensamento de querer ir para um canto que ele não consegue se controlar. Então, as medicações ajudam, mas a terapia é a melhor forma de você fazer o tratamento no toque. Lógico, a longo prazo. Isso não é com 1, 2, 3 sessões de terapia. Tanto que eu estou lhe falando que Roberto Carlos faz esse tratamento há anos. Melhorou muito, melhora muito, mas leva muito tempo. E as medicações também, que nós temos muitas medicações boas que diminuem também e melhoram muito o toque. Não é, às vezes perfeccionista é uma coisa, mas o perfeccionismo é aquela questão de você ser muito organizado, é diferente do exagero. Você ser perfeccionista por arrumar é uma coisa, você passar 1 hora arrumando uma mesinha dessa, com os mínimos detalhes, ajeita aqui o papelzinho, ajeita a caneta, aí vai ali, aí volta de novo, isso sem nem sentir. Ele não faz isso porque se mostra. Você passar um pano numa salinha pequena dessa 10 vezes, isso não é normal.
O perfeccionismo, a limpeza você passa uma vez, passa duas, mas a pessoa que tem um toque, ele limpa 10 vezes uma coisa só. Os principais, a questão de toque é a de conferência, que é de conferir porta, cadeado, vai 10 vezes e vê. O de limpeza, de tomar 5, 6, 10 banhos por dia, trocar de roupa e se esfrega. Eu tenho um paciente que a pele dele já é estragada de tanto sabonete dele esfregar. Eu tenho vários pacientes, um deles o pai chegou e disse, doutor, eu não aguento, na pandemia eu estou pagando um preço alto de energia e de água, porque esse menino ele entra no banheiro de 7 da manhã, sai de meio-dia. É verdade. O toque ele é assim, é uma doença que incomoda muito e traz muito prejuízo ao paciente. Eu que lhe agradeço, o canal VCR Filmagem TV, eu agradeço esse momento que vocês fazem de esclarecimento, não só divulgando a cultura, mas no momento desse, a saúde de uma forma geral. Então, parabéns pelo canal VCR Filmagem e eu que tenho que agradecer e que seja útil os meus esclarecimentos. Tá aí, esclarecido, né? Nada melhor do que o homem que entende, doutor Fred. Já dizendo e agradecendo ao senhor, muito obrigado pela participação, pela consideração, pela amizade de ter aceitado o convite e ter passado aqueles minutinhos lá comigo lá. Te agradeço bastante, doutor Fred. Tenho um apreço pela sua pessoa e o maior respeito pelo senhor, meu amigo. Boa sorte em sua jornada, tá bom?